Fala, torcedor Alviverde, tudo certo? Chegando com mais um vídeo aqui no canal, trazendo as últimas informações do nosso Verdão. E antes de rodar o vídeo, já se inscreva no canal e deixa o like para fortalecer. A CBF, pelo que eu entendi, nem pensa em se pronunciar a respeito. O que aconteceu? O Palmeiras emitiu uma nota ontem dizendo que a CBF reconheceu o erro do árbitro na anulação do gol do Bruno Fux. Bem, ele foi escalado agora, né, para a Copa do Brasil, ele e o VAR, os dois estão escalados. Falei, bem, se os caras reconheceram o erro, por que estão escalados? O que aconteceu? Vamos entender? Vamos entender. Eu procurei a CBF, falei, vem cá, vocês reconheceram o erro, né? Não foi bem isso. Então foi o quê? Aí o que a CBF me passou? A CBF entende o lance como difícil, interpretativo e a comissão de arbitragem acha que o gol foi legal. Mas entende que o lance é difícil, vou repetir a palavra, é interpretativo. E o árbitro interpretou de outra maneira. Então, não tem punição, não tem nada, porque foi o entendimento do árbitro. Ou seja, a comissão entendeu de um jeito, a interpretação foi uma, o árbitro interpretou de outra forma. É isso, então não tem punição, não tem nada. Na verdade, isso não é reconhecer um erro no meu entendimento. O que vocês pensam a respeito? Isso é entender o lance como interpretativo e concordar com o Palmeiras com relação, na visão da comissão de arbitragem, quem chefia a arbitragem, que o gol deveria ser validado, mas por ser interpretativo, como tantos lances são no futebol, o árbitro não pode ser considerado autor de um erro, porque apenas a interpretação dele foi outra. É isso. Eu acho o gol legal, tá? Dentro do que é a regra, eu acho o gol legal. Eu acho a regra errada, porque acho que o gol com a mão, assistência com a mão, nada disso deveria valer. Aí é minha opinião, mas a minha opinião não vale nada, é só uma opinião, estou falando só para me marcar uma posição. Para mim, dentro da regra, o gol é legal. O entendimento do árbitro, a meu ver, foi de que o toque foi voluntário, porque ele coloca que foi um lance sancionável. O que quer dizer isso? Um lance punível. Um lance que pode merecer uma punição. É só lá o dicionário. Ação sancionável. Então ele pode ser punido, ele pode ser penalizado. Então, no meu entendimento, ele compreendeu que o toque é meio que de propósito. Tipo, em vez de cabecear, eu dou com o braço. Isso me pareceu o entendimento do árbitro. Me pareceu, porque ele não escreve com todas as letras, mas dá a entender. Algumas pessoas também concordam. O Arnaldo Ribeiro, colega nosso jornalista, acha que o Flaco foi mesmo para tocar com o braço, empurrar com o braço e não com a cabeça. É o entendimento dele. Cada um tem uma opinião. Eu acho que o gol foi legal. Mas teve um gol do Remo também anulado, que a gente ontem começou a rever esse gol também, né? E não foi nem assistência, foi a pré-assistência. Um toque com a mão, o outro passa a bola, o outro faz o gol. Enfim, mas o que está escrito ali, ó, está perfeito. A CBF admitiu apenas que o lance interpretativo e, na visão da comissão de arbitragem, o gol foi legal, mas ela respeita a opinião do árbitro, porque se é interpretativo, um outro árbitro entenderia de outra forma. É isso. A grande questão é que a regra fala uma coisa, a CBF diz que existe uma orientação da FIFA que diz outra, ou seja, segundo a CBF não fala isso oficialmente, mas as pessoas falam, eu conversei com pessoas ontem, o André Rezec lá do Sport TV também conversou com pessoas ontem, até viu o programa dele, um trecho ontem, conversei com ele hoje sobre isso. Então o que acontece? A CBF, você procura a CBF, as pessoas falam, olha, a FIFA recomenda que pelo espírito do jogo não pode valer uma assistência com a mão. Mas a regra não diz isso. Então é uma situação realmente bizarra essa, muito bizarra. Mas há uma diferença entre a nota do Palmeiras e o que a CBF fala. Repetindo, por que você foi procurar a CBF? Claro, se o cara está escalado, você reconheceu o erro e vai ser punido. O Ramon Abateabel não pegou um gancho? Então eu fui tentar apurar a informação. Vamos ver se errou, né? Por que errou, né, no entendimento da CBF, e o que acontece? Não é erro. É uma interpretação diferente. Essa é a resposta da CBF. Ela não vai emitir nota, certamente não vai, não acredito. Eles não fazem isso. Até porque vai ter que emitir nota toda hora, né? Toda hora tem alguém reclamando de arbitragem, né? Então vai ficar um departamento de notas oficiais cuspindo notas umas atrás das outras. Mas eles falam com a gente em off. Falam com a gente, que eu digo, falam com o jornalista. Você procura, as pessoas respondem e falam aquilo que... Eu confirmei essa informação com 2 pessoas da CBF hoje. Falei com uma, depois com uma outra. E falando, é isso mesmo. O entendimento da comissão é de que o gol, no entendimento, na interpretação da chefia da arbitragem, o gol deveria ser validado, mas, por entender que é difícil e interpretativo, ela respeita, de certa forma, a posição do Rafael Klein, né, que foi o árbitro que apitou a partida e acabou anulando esse gol. Essa é a questão. Então, assim, não sou eu que estou dizendo, tá, gente? Quem está dizendo é a CBF que fala isso. Não sou eu que estou dizendo, não. A minha opinião já dei. Eu acho o gol legal, dentro do que é a regra.
Eu acho que se a regra é o que está escrito ali, tem que ser o que está escrito. Se tem uma recomendação da FIFA, a FIFA deveria mudar a regra. E outra coisa, a gente tem a informação, que eu falo em imprensa geral, tá? Que isso surgiu na noite de domingo lá com o Paulo César Oliveira no Sport TV. Foi o primeiro a falar sobre isso. Aí o Rizek falou isso, eu também apurei que é isso, mais gente está indo atrás. A fonte de todos nós, até agora, é a CBF. Não tem ninguém da FIFA falando, não, realmente a gente orienta, a CBF diz isso. Então estamos confiando na informação da CBF, evidentemente. Mas essa é a situação. Agora, o Palmeiras emitiu uma nota dizendo que reconheceu o erro, a CBF não fala que reconheceu, ela fala que concorda com o ponto de vista palmeirense. Mas, repito, o lance sendo interpretativo, ela entende que o árbitro tem o direito ali de ter uma opinião diferente a respeito do lance. E como eu ilustrei aqui, algumas pessoas até, e me parece que a opinião do árbitro, entendem que foi de propósito. E na gravação ele fala, dá mão sancionável e tal, lance sancionável, mão sancionável, ou seja, punível, que ele pode punir. Né? Ele pode ter entendido, me pareceu que ele entendeu que foi proposital. Se eles usassem um vocabulário mais claro, de sancionável, digamos, foi de propósito. Pronto, não teria dúvida, né? Ou que ele dissesse, não foi de propósito, mas interfere diretamente no jogo, então eu acho que é um lance que pode ser punido, eu vou anular o lance, vou anular o gol, acho que não pode ser. Ok, mas eles usam uma verborragia, né, que realmente dificulta até a compreensão, mas se você olhar o dicionário, sancionável, juntando as peças, me parece que a opinião do árbitro foi de que, me parece, tá? Foi de propósito. De forma ou de outra, ele anulou o gol e a posição da CBF é essa, o que eles nos passam é isso aí, que não é reconhecimento de erro. Tanto que ele não foi punido, gente. E por quê? Se não tem erro, a gente não pode punir. Acho que eu fui claro, né? Até repetir, fui um pouco redundante aqui, porque às vezes as pessoas não entendem. Né? E não é a minha opinião, tá? Antes que alguém comece a dar chilique aí, assistindo o programa. Que não sei o que, esse flamenguista quer saber o que, não sei o que. Eu sou jornalista, fui atrás da informação. Se houve reconhecimento de erro, o que vai acontecer com o árbitro? Não vai acontecer nada. Como assim? Vai ser punido? Ele não errou? Não errou. Aí eu já expliquei aqui detalhadamente. Ô Mauro, agora, é até bom, eu também tive essa opinião, para mim gol legal, para mim deveria ter sido validado. Agora, é grave, né? O Palmeiras emitiu uma nota dizendo que a CBF assumiu um erro que ela não assume. Aí é uma questão do Palmeiras e a CBF, né? Aí eles têm que se entender. A gente traz a informação. A nossa função é atrás da informação. O Palmeiras emitiu uma nota. Ok, li a nota, perfeito. Aí você pensa o quê? Bem, se admitir um erro, o árbitro vai ser punido. Qual a punição? Mas ele está escalado na Copa do Brasil. Até pensei, talvez não tenha havido tempo hábil para afastá-lo, né? Caso ele vá ser afastado, então ele vai apitar a Copa do Brasil. Vamos saber direitinho, vamos atrás da informação. Eu perguntei, sempre reconheceu o erro aqui e tal? Não reconheceu o erro. Aí vem o resto que eu já expliquei. Ou seja, a comissão da arbitragem, na opinião dela, de quem chefia a arbitragem, concorda que o gol deveria ser... Concorda com você, concorda comigo, concorda com o Palmeiras. O gol deveria ser validado. Ponto. Mas ela entende que o lance é difícil e interpretativo. E aí, se é interpretativo, independe de recomendação da FIFA. Se ele entendeu que foi de propósito, a gente pode discordar do árbitro, tá, gente? Mas ele pode ter anulado, imaginando ou concluindo que o lance foi proposital. O que eu lamento, repito, é que na súmula o vocabulário não seja um vocabulário mais simples, de mais fácil compreensão e mais objetivo. Isso é algo que a comissão de arbitragem poderia trabalhar. Sabe? A gente já lida com o Titez na entrevista do Tite, quando ele está dando entrevista, né? Com o Tatiquez, às vezes, que chama centroavante de homem terminal e outras bobagens, né? E aí agora tem a verborragia dos técnicos, dos árbitros, com termos que não são os mais claros, o que não ajudam a elucidar a situação, a deixar as coisas mais claras. Seria muito mais simples se ele dissesse ali uma outra palavra, que é sancionável. Mas sancionável significa que pode ser punido. Ou seja, ele entendeu que foi um lance ilegal. Aí é a minha conclusão. Juntando as peças, não sei se vocês concordam, ele entendeu que foi de propósito. Foi o que eu achei. Então ele anula o gol. Ele foi até muito convicto nisso. Na hora que ele fala, né, na gravação, dá para perceber uma certa convicção. Enfim. Bruno, vamos ler aí essa nota oficial, tá? É do Palmeiras. Pode ler, Bruninho. Então, aqui na tela. A Sociedade Esportiva Palmeiras informa que em reunião realizada nesta segunda-feira, dia 11, com a participação de representantes de outros clubes da Série A,
A comissão de arbitragem da CBF reconheceu o erro cometido pela equipe de arbitragem na anulação do gol marcado pelo zagueiro Bruno Fux nos acréscimos do segundo tempo da partida contra o Remo pelo Campeonato Brasileiro. Durante o encontro, o Palmeiras, representado pelo diretor de futebol Anderson Barros, voltou a cobrar providências para que erros graves como este não se repitam, sob o risco de comprometerem a credibilidade da competição. O clube ressalta que, em momento algum, solicitou punições ao árbitro central e de vídeo, pois entende que todos os profissionais, incluindo os melhores, são suscetíveis a falhas. Além disso, não cabe ao Palmeiras nem a qualquer outro clube interferir em decisões da CBF, que, por sinal, vem realizando investimentos importantes em busca da evolução e do aprimoramento da arbitragem brasileira. Diante deste contexto, contudo, é fundamental refletirmos sobre o tratamento reservado ao árbitro Ramon Abachaebel, penalizado severamente pela CBF e pelo STJD há poucos meses, em razão de fatos ocorridos no clássico entre São Paulo e Palmeiras, também pelo Brasileirão. Soluções simplistas adotadas apenas com o intuito de oferecer satisfação momentânea ao ambiente externo ou a terceiros não contribuirão com a evolução da arbitragem e do futebol nacional. Olha aí, ó. Marcos André, eu vou perguntar também pro Bruninho. Eu acho papelão. Sei que o palmeirense vai ficar puto, mas aí azar. Porra, comparar esse lance com o lance do Ramon Abachaebel, que foi um escândalo pro Brasil inteiro, Vamp, e mostra isso. Tem coisas que o Palmeiras não esquece, né? E fica batendo naquela tecla quando nem assumiu o erro. A CBF assumiu, contanto que o árbitro está escalado. É exagero, Vamp? Você acha que o Palmeiras está começando a reclamar muito de arbitragem? Porque, cara, eu não vejo o Palmeiras falar que eles tiveram um jogador a mais que um time que está na zona do rebaixamento por 30 minutos e que só conseguiram fazer aquele gol nos acréscimos. O Ramon Abachaebel, ele errou lá, já pagou, já tá indo pra Copa do Mundo, Klaus, ele, o Wilton, alguns Bandeira, alguns VAR, já foram ali selecionados. O cara já tá lá, já não pode ser marcado por isso, ele já fez grandes jogos também, como o Klaus, como o Wilton, como acertar errado, como o próprio Abel erra e não está à beira do campo com o seu time há 7 jogos, como os jogadores expulso infantilmente, como o Alan do Corinthians, como o André em pegar no saco. Então, é uma consequência de erros dentro daquilo do que se vive. Você não pode carregar isso para a vida toda. Por exemplo, em relação ao gol, eu olhando os comentaristas de arbitragem, em outras emissoras também, em outros veículos de comunicações, em outros programas, deu 4-3. 4 daria o gol e 3 não daria. Então, normal. Não puniria esse árbitro. Não puniria. Ele fez grandes partidas. Outro dia eu estava elogiando ele aqui, que ele fez um jogo contra o Santos lá, né, que o Neymar enchendo o saco, o Cuca, ele expulsou o Cuca enchendo o saco dele, o Gabigol, todo mundo. Então, às vezes você maqueia um mau resultado ou o time não jogar bem com a arbitragem. Os árbitros erram aqui, erram na Europa, parece que é só aqui que se erra. Na Europa também erra. Na Premier League também agora está tendo muito questionamento, está tendo muitos erros. Na Premier League, que é a principal competição do mundo, né? Olhando comentarista de arbitragem, ex-árbitro, deu um 4-3. Se deu um 4-3, não foi um 7-0. Se é um 7-0, aí sim. Pô, o cara estava totalmente errado. Não condeno. A gente pode perguntar isso, sim, depois de 34 anos, o Remo volta a Série A do brasileiro, houve o problema da chuva, isso não é novidade. Quem acompanha o futebol sabe que em Belém do Pará, a gente sempre fala assim, marca um encontro, não precisa ser só futebol, antes da chuva, depois da chuva. Muito comum, teve isso também com Vasco, Paysandu e Vasco pela Copa do Brasil, o jogo paralisado também, né? Que agora o Vasco para jogar o jogo de volta, o Vasco ganhou. O Palmeiras não ter ganho o jogo. É a melhor chance ainda quando o jogo foi com o Patrick, que poderia ter feito 2-1. Né? Então, quer dizer assim, o Palmeiras com um time caro que tem, não venceu.
Isso não quer dizer que o Remo tá voltando, vai perder de todo mundo. O Remo vai estar tirando aí o Bahia. O Remo goleou o Bahia no Campeonato Brasileiro, Grupo City, um dos favoritos ali, até entre os 4, 5 primeiros. Pegou, depois na Copa do Brasil, há 2 semanas atrás, sapecou lá um 3-1 em Salvador. O Bahia amanhã vai ter que correr atrás aí para reverter. Então há também tropeços, não é que todo mundo ganhe, não. Não é que só ganha, a Palmeiras vai chegar lá em Belém, vai chegar na Bahia, vai chegar no Rio Grande do Sul, não, se perde. Como o Flamengo também. Então, quer dizer, vai ficar olhando sempre para a tabela, olhando o Flamengo. Ah, pô, teve um erro aqui, mas lá não teve. Teve erro lá, mas não teve. Vai ficar isso. Discute o jogo. Se discute o jogo também. E o que o árbitro fez, como eu falei, vendo, que eu assisto, deu 4-3. Se todo mundo fala que tinha que dar o gol 7-0, aí sim, eu disse, pô, o árbitro pegou mesmo, a lei, não sei o que se determina lá. Mas foi um 4-3, com 3 árbitros, ex-árbitros, falando que poderia sim ter anulado o gol, naturalmente. Então, vida que segue, não puniria o árbitro, vai estar aí escalado, que o irmão falou, para a Copa do Brasil. Eu acho ele um bom árbitro. Eu acho o seguinte, eu acho que o Palmeiras tem motivo para reclamar, tá? Eu falei isso e vou repetir, tem motivo. Para mim o Palmeiras foi prejudicado, para mim o Palmeiras perdeu 3 pontos num erro de arbitragem, que é a minha opinião. Eu achei o lance totalmente acidental, porque eu até mostrei ontem o lance aqui, quando a gente estava debatendo com o Flávio, e o Flávio até voltou um pouco atrás da decisão dele depois que eu mostrei. O Flaco tá meio que de costas. Tá meio não, ele tá de costas. Quando a bola bate no braço do Flaco, ele não tá olhando para a bola. E a gente confirmou isso aqui com a imagem. Ele não estava olhando para a bola quando a bola bate no braço dele. Não é por esse ângulo que dá para ver. O Kaique até já sabe qual é. É um por trás mais próximo. Não é esse, é o outro. É o que vai estar de frente pro gol, né? Ó, agora, olha aí, ó. Ele tá de costas. Ele vira depois. Esse lance é muito claro. Ele tá de costas quando a bola bate no braço dele. Então, para mim, o Palmeiras foi prejudicado. Para mim, torcedor do Palmeiras, o Abel, a Leila, o Anderson Barros, tem toda a razão de reclamar nesse lance aí. Porque o time perde 2 pontos. Num erro de arbitragem, para mim, grave. Agora, o que eu falo é que o Palmeiras também tem que começar a enxergar que, porra, ele teve 30 minutos com um jogador a mais, que o Remo, que está na zona do rebaixamento, mesmo com empate, ainda está na zona do rebaixamento. Então, não é só a culpa da arbitragem. Concordo, a arbitragem tirou 2 pontos do Palmeiras. Mas, porra, teve a expulsão, teve um lance polêmico, que o Remo pediu pênalti, que eu também não achei, de mão do Marlon Freitas, eu não achei pênalti, mas o Remo reclama. Então, Bruno Prado, é aquilo. Eu acho que o Palmeiras também, depois dessa nota dizendo que a arbitragem assumiu o erro, aí o Mauro traz a informação de que a CBF não assumiu erro nenhum. Se torna um exagero diante do que foi, Bruninho. Foi, para mim, um erro, eu marcaria o gol, mas é um lance interpretativo, sim. É um lance que o árbitro teria que interpretar se para ele foi mão acidental ou não. E ele interpretou de outra maneira. Não é um lance de anulação automática, como seria se o gol tivesse sido marcado pelo jogador que tocou com a mão. É um lance que você interpreta igual você interpreta uma bola na mão do zagueiro dentro da área, se foi pênalti ou não. Para mim foi acidental, para mim o gol deveria ter sido validado, mas não é um lance que está na interpretação da arbitragem, e aí você tem que deixar o árbitro interpretar. Quando é uma questão interpretativa, não dá para taxar, não, ele errou. Não, ele viu de outra maneira. A regra não é tão assim, ela não é tão taxativa, tão definida, é isso e pronto. Tem lances que são interpretativos, muitos lances são interpretativos, e ele interpretou como uma mão faltosa, como um toque, ou posição antinatural, ou com uma intenção do jogador de colocar a mão na bola, coisa que eu discordo, mas ele pode interpretar dessa maneira. O Palmeiras, ele, como todo mundo faz, ele joga, quando tem a possibilidade, ele usa as narrativas, como todos fazem.
Na questão do Ramon Abateabel, o Palmeiras volta a citar, e eu concordo que foi excessivo o que aconteceu com o Ramon Abateabel. O STJD não tinha que suspender árbitro nenhum, não é coisa do STJD, a não ser que tenha alguma denúncia de corrupção. Aí sim, que não é o caso. Foi um erro de arbitragem. Então o STJD não tinha que suspender árbitro nenhum. O Palmeiras está certo nisso. Eu acho que ali eu achei até um momento muito triste da mídia esportiva naquele momento. Eu achei muito triste ali, porque começaram a criar um monte de teorias de conspiração, começou a virar uma guerra de imprensa, que é uma coisa que não faz sentido, que na minha opinião não é a função da imprensa. A função é apontar, houve um erro e foi um erro grave, feio e pronto. Mas aí começou uma discussão, né, porque há uma conspiração com esse, com aquele, que sempre é isso. Eu acho que ali foi um dos capítulos mais tristes da imprensa esportiva nos últimos anos. E houve um exagero na punição ao árbitro, muito por medo da narrativa da mídia, da imprensa. Tanto que o árbitro vai estar na Copa do Mundo, né? Não claramente a punição foi por pressão midiática, que eu achei exagerado e achei um capítulo muito ruim da história do jornalismo brasileiro.